esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. A todos e todas, estamos seguindo aqui com a nossa aula agora o Meio Terrestre 2, mais uma vez o nosso material do professor Joaquim Bonecarreri, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da USP, que a gente está usando aqui na nossa aula para debater com todos e todas. Nessa aula a gente vai falar de poluição do solo primeiro e depois de resíduos sólidos. Na verdade, a gente vai fazer uma interlocução entre esses dois temas o tempo todo. Primeiro, resíduo sólido, né? O que é resíduo sólido, gente? Resíduo sólido é tudo aquilo que está no estado sólido e resulta da atividade da comunidade. E aí é o que está na lei, né? De origem industrial, doméstica, serviço de saúde, agrícola, comercial, serviço de varrição e poda, incluindo lodos, dietas e ETs, resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição e líquidos que não possam ser lançados na rede de esgoto em função de suas especificidades. Então veja que a definição de resíduo sólido é uma definição ampla, que engloba vários fatores e, por consequência, eles acabam sendo classificados. Então, os resíduos sólidos eles são classificados de acordo com a origem, o grau de degradabilidade e de acordo também com a periculosidade. Por consequência, quanto à origem, a gente classifica os resíduos sólidos da seguinte forma. O urbano são aqueles residenciais, comerciais, de varrição, de feiras, de poda e capina. De construção e demolição são os entulhos, solo descartado, madeira, lata de tinta, gesso, coisas do tipo que são utilizados na construção. Já os industriais são os rejeitos de fabricação e lodos de processo de tratamento de efluentes industriais, que são os lodos das ETs e das ETAs, né? Então, esses lodos também entram aqui nos resíduos industriais. Quanto ainda à origem, nós temos os de serviço de saúde, que são os resíduos de hospitais, clínicas médicas, veterinárias, centro de saúde, consultório odontológico, farmácia. Temos radioativos, que são os de origem atômica, né, obviamente. Temos os agrícolas, de produção de defensivos agrícolas e suas embalagens. Então, essa é a classificação de resíduos sólidos que nós temos. Então, quanto à origem, é importante a gente observar que a gente tem vários tipos de classificação desses resíduos sólidos. Seguindo ainda sobre origens sólidos, quanto ao grau de degradabilidade, eles podem ser classificados em facilmente degradáveis, que são aqueles que se degradam facilmente, obviamente, como o resto de alimento. Tem os moderadamente degradáveis, como papel. A gente tem os dificilmente degradáveis, como pano, couro, borracha. E os não degradáveis, vidro, metal, plástico, etc. e tal. Então, quanto ao grau de degradabilidade, essa é a classificação de resíduos sólidos que nós temos. E é importante a gente estar atento ao longo dessa aula, que nós vamos dar vários conceitos que são importantes para a gente compreender essa relação de resíduos sólidos e também sobre a deposição do lixo. Então, na classificação dos resíduos sólidos quanto à periculosidade, a gente classifica da seguinte forma. Quanto à periculosidade, esse resíduo para ser considerado perigoso é quando ele apresenta risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Está até de cor diferente no slide, para ficar claro. Então, essa é uma das formas. Segundo a NBR 10.004 da BNT, os resíduos classe 1 são perigosos e os resíduos classe 2 são não perigosos, divididos em classe 2A não inertes e classe 2B inertes. Por consequência, os resíduos classe 1 perigosos são aqueles que causam risco à saúde pública, ou seja, pode provocar mortalidade, doença, etc. A gente tem os de risco ao meio ambiente, quando o resíduo é gerenciado de forma inadequada, e aí a gente tem algumas características próprias. Tem inflamabilidade, corrosividade, e é importante observar essas figurinhas aqui, que elas representam isso daqui nas imagens dos locais, toxicidade, radioatividade, patogenicidade.
Então, além de risco à saúde pública ou meio ambiente, se tiver alguma dessas 5 características, também é considerado classe 1 resíduos perigosos. Com relação ainda aos resíduos sólidos, nós temos ainda a classe 2A, que são os não inertes. Na classe 2A não inertes, aqui está aqueles que não estão na classe 1, né, que são perigosos, nem são de resíduos, e nem são da classe 2B, que são os inertes. Então, aqui na classe 2A, o que a gente tem? Os não inertes, que podem ter propriedade como biodegradabilidade, combutibilidade e solubilidade em água. Como, por exemplo, resíduos domiciliares, comerciais. Esses aqui são os resíduos classe 2A, são os não inertes. E aqui a gente tem os resíduos classe 2B, que são os inertes, que são aqueles, né, que são submetidos a um contato estático com a água destilada deionizante, não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza, né? Então, a gente tem aqui essas classes que são os inertes, né? Então, a gente tem na classe 2A os não inertes, como a gente viu, né? E aqui a gente tem os inertes, como a imagenzinha mostra aqui para a gente o inerte. Certinho? Quando a gente pensa na coleta e transporte dos resíduos sólidos, é importante a gente destacar que deve ser feito de forma regular. O intervalo de tempo entre a geração do resíduo sólido não urbano, chamado RSU, né, e a sua coleta, não pode passar de uma semana no Brasil, isso é legislação, né? E aí é importante destacar que para isso a gente tem um dimensionamento da frota de veículos para coleta do RSU, e o seu itinerário é sempre um problema de logística. Por quê? Porque sempre tem alguém querendo que a sua coleta seja levada antes, né? Esse debate de lixo é um debate muito complicado, especialmente quando você tem ruas e vielas que o caminhão não consegue chegar, como é o caso de muitas vilas, favelas, né? Em algumas comunidades. Então, isso é uma dificuldade também que se tem, acaba tendo um local que não é na porta da casa do sujeito, em que a comunidade deixa o lixo ali para acontecer sua coleta. Então, sempre tem problema de logística em relação a isso. Aqui, né, um caminhão compactador de 6 a 19 toneladas para coleta regular do RSU e aqui carreta para transbordo. A gente sabe que nem sempre acontece dessa forma, né? Infelizmente, nem todo lugar segue a legislação como deveria, o que é uma pena. Aqui, né, os caminhões transportadores de caçamba para entulho, também mais um exemplo, né, para o transporte de caçamba, né, de resíduo inerte, resíduo de construção, de demolição, tem que ser transportado da forma adequada, né, e vai para o local adequado, não vai para bota fora, pelo menos não deveria, né, seguindo a forma correta de transporte do resíduo sólido. Aqui outra forma que a gente tem o furgão para transporte de resíduo de serviço de saúde, né, que vai com esse símbolozinho aqui do infectante, né. E aí, quando a gente ainda seguindo na coleta e transporte dos resíduos sólidos, é importante a gente falar sobre o transbordo dos resíduos. Só é viável o transbordo de resíduos em municípios de médio ou grande porte, ou então quando a disposição é a terra muito distante. Então aí vai ter que ter o transbordo desses resíduos. E aí tem algumas vantagens. Primeiro, que evita atraso no roteiro de coleta, né? O caminhão faz a coleta e depois leva direto para esse local, né? Diminui o tempo produtivo, né, da guarnição de trabalhadores ociosos, então diminui o tempo produtivo, então você vai fazer o transbordo e enquanto isso o funcionário está responsável apenas para a coleta do lixo. Diminui, no caso, o custo de transporte, né? Quando não precisa, quando tem essa questão do transporte de resíduos, e aumento da produtividade dos caminhões de coleta, né? Porque vai até o máximo, tirar o máximo e depois leva para esse local, né? Então, você tem também um debate importante sobre coleta e transporte desses resíduos. Passando então para a geração do lixo, gente, aí é realmente impressionante. A geração per capita de lixo é de 0,4 a 1,2 kg de resíduo por habitante ao dia, ou seja, cada um de nós, eu que estou aqui dando essa aula, você que está me assistindo, cada um de nós produz, em média, mais de 1 quilo de lixo por dia. São Paulo, por exemplo, vai uma média de 17 mil toneladas dia, que é uma coisa impressionante. E só de resíduos domiciliares são mais de 10 mil toneladas por dia, um número realmente impressionante. E para a gente lidar com isso, é importante a gente entender como que é a composição desse lixo. E a composição média desse lixo, dos resíduos,
50% aproximadamente aqui no Brasil é matéria orgânica. Depois disso a gente tem o papelão, em seguida do vidro. São dois que são possíveis, né, modelos de reciclagem, mas a matéria orgânica não tem como ser reciclada. Então, a gente tem uma quantidade significativa de matéria orgânica que vai para o lixo. E a destinação do lixo é outro debate importante da gente pensar, porque a gente tem uma hierarquia para adotar para o gerenciamento ambiental, que aí a gente introduz o conceito de prevenção da poluição. Então, a gente busca prevenção e redução, reciclagem e reuso, tratamento e, em último caso, né, a disposição ou deposição do lixo. Mas o ideal é a gente conseguir primeiro essas outras etapas aqui para a gente conseguir diminuir ao máximo a deposição de lixo, né, que é ainda um problema grave que a gente tem em relação ao destino do lixo da nossa sociedade. Então, a gente tem a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, e no artigo 9º, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, a gente deve observar a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. É realmente um debate muito grande que ainda precisa ser convencido as pessoas de tentar se evitar a geração de lixo. E em caso de se gerar o lixo, buscar que ele seja possível de ser reduzido, ver se é possível a reutilização, a reciclagem e em seguida o tratamento do resíduo sólido. E só finalmente, se nada disso for possível, aí sim a disposição final desse rejeito. Então, a gente pegando inclusive legislações estaduais, né, a gente consegue perceber aqui na legislação estadual de São Paulo, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, coloca os responsáveis pela degradação, contaminação de áreas em decorrência de suas atividades econômicas, de acidentes ambientais ou disposição de resíduos sólidos, deve promover sua recuperação ou remediação em conformidade com os procedimentos específicos estabelecidos em regulamento. Ou seja, quem está degradando, quem está contaminando área em decorrência de sua atividade econômica, é o responsável por sua recuperação e remediação. Isso é importante de ter na legislação para responsabilizar os irresponsáveis que muitas das vezes não têm interesse de recuperar uma área degradada, especialmente pelo acúmulo de lixo. Beleza? Então, isso é uma vitória muito importante a gente ter isso na nossa legislação. Com relação à destinação dos resíduos sólidos, a gente tem o reuso. O reuso é quando você tem o resíduo sólido para a mesma finalidade ou para outras finalidades. Já a reciclagem é como ela pode ser usada como matéria-prima para o mesmo uso ou matéria-prima para outros usos. Observa que tem uma diferença aqui de reuso e reciclagem, que o reuso é para a mesma finalidade e a reciclagem é como matéria-prima para o mesmo uso, para a mesma finalidade. O tratamento, compostagem, incineração com aproveitamento energético, tratamento químico, então são formas de tratar para diminuir essa quantidade do lixo, e quando não tem como, a disposição, que pode ser adequada no aterro sanitário, aterro industrial, aterro de inertes, ou inadequada, que é terreno baldio, rio, mar, encosta, erosão, lixão, bota fora, etc. Esse monte que a gente conhece, que infelizmente ainda é muito presente. E a gente tem o aterro controlado, né, que é o debate que a gente tem, que ele não é o adequado, não é o ideal, mas é melhor que jogar num terreno baldio, que bota fora, etc. Esse tipo de situação que a gente ainda encontra por aí, né? Então, quando a gente pensa no reuso de resíduos sólidos, vamos observar aqui, ó, uma imagem para a mesma finalidade. Então, embalagem retornável é um exemplo, embalagem, sacola retornável, isso aqui é um exemplo de reuso. Aqui, a recuperação do pneu, né, o recondicionamento de eletrônicos, isso aqui é tudo reuso de resíduos sólidos. Então, veja como o reuso, que às vezes a gente não tem muita definição do que é quando é para a mesma finalidade. A gente consegue perceber aqui nesses exemplos como é possível perceber facilmente o reuso dos resíduos sólidos. Aqui, para outras finalidades ainda de reuso, aqui móvel de pneu, né, de talude, aqui muito legal. Aqui, aquecedor de PET, né, isso aqui é muito legal, pessoal que trabalha com energia limpa, engenharia limpa, isso aqui é muito bacana, esquema de PET para geração de energia. Aqui, madeira de demolição para construção de novos móveis. Então, tudo isso aqui é reuso de resíduos sólidos, gente. E é importante ser observado e pensado. Passando agora para a reciclagem, é importante a gente ter algumas definições. No caso da reciclagem, ela objetiva remover do lixo material que pode ser reaproveitado. Então, ele vai ser recuperado, vai ser processado.
e a separação pode ser feita no ponto de geração em casa, igual eu, por exemplo, faço coleta seletiva, ou uma estação intermediária, uma estação de coleta seletiva. E ela é muito importante porque reduz essa quantidade de material a ser disposta no meio ambiente. Um exemplo clássico de reciclagem é a latinha de alumínio, né? Então, na reciclagem, né, como essa, a gente tem essa imagenzinha clássica aqui da reciclagem, e aí a gente precisa também, para ter sucesso na reciclagem, algumas coisas são fundamentais. Primeira delas, interesse do poder público. Se o poder público não buscar formas de favorecer a reciclagem com propagandas, com incentivo fiscal a empresas que favoreçam a reciclagem, com incentivo fiscal à cooperativa de reciclagem, você vai ter muita dificuldade para isso dar certo. Então, o interesse do poder público é fundamental quando a gente debate a reciclagem. Outra coisa que a gente tem é a existência de mercado para absorver esse material reciclado. Então, é fundamental pensar na geração, na reciclagem e de quem vai absorver esse material reciclável. O maior exemplo que a gente tem são as latinhas de alumínio, que mais de 90% delas são recicladas, né? Isso é um exemplo de sucesso, mas esse exemplo de sucesso tem uma relação grande também com o alto valor agregado que o alumínio tem, coisa que acontece com menor valor, por exemplo, no vidro, e por consequência a reciclagem do vidro é menor. E nós precisamos de medidas cada vez maiores que favoreçam essa reciclagem. Então, isso gera a participação da população. Só que para a população participar, ela tem que ter consciência da vantagem, do custo associado à reciclagem, na motivação. Isso é muito legal de ser feito trabalhos de reciclagem com crianças, em escolas, de maneira que você consiga, inclusive, ensinar a fazer a coleta seletiva na própria instituição, porque infelizmente nem todas fazem, né? Então, isso é desde pequeno que você vai transformando a cultura através também da educação ambiental. E a segregação adequada, né, dos materiais a serem reciclados, saber fazer essa separação, essa coleta seletiva, que vai favorecer essa reciclagem dos resíduos sólidos, né? Aqui a gente tem os símbolos, né, alguns dos símbolos que são interessantes, que vêm lá, que a gente consegue perceber se é originário de resíduo sólido reciclável, ou local para a reciclagem, né? Então a gente vê o do alumínio, o do aço, o vidro, o papel reciclado, o papel reciclável, e aí a gente vai com os números, né? A gente tem PET, o polietileno de alta densidade, cloreto de vinila, o polietileno de baixa densidade, polipropileno, poliestireno e outros. E o símbolozinho do lixo. Então veja só que a reciclagem dos resíduos sólidos é outra etapa fundamental quando a gente pensa nisso e tem que pensar em política pública de reciclagem. Secretarias de Meio Ambiente, né? Ou de obras, tem lugares que essa estrutura está na obras, é importante debater isso daí com programas públicos de reciclagem, né, dos resíduos sólidos, para que se tenha condição possível, né, e plausível de se transformar e de se contribuir de uma forma de um planeta mais sustentável para todos nós. Aqui, né, dois casos clássicos de reciclagem, aqui o ciclo do alumínio, né, retornando ao consumo, compra, consumo, a coleta, a prensagem, a fundição, o lingoteamento, a laminação, novas latas, o enchimento, o retorno ao consumo. Então veja que aqui, ó, a coleta é fundamental aqui para essa reciclagem. E no caso do vidro, né, você tem a trituração, a matéria-prima, a indústria, a embalagem, até chegar novamente aqui, né, chegar novamente para o consumo, né, com a limpeza, coleta. Então a coleta do vidro também é muito importante. Como eu disse, o que diferencia os dois ciclos principalmente é o valor agregado que o alumínio tem, que o vidro é menor, por consequência a reciclagem do alumínio é muito maior que a do vidro, né? Pensando então no tratamento dos resíduos sólidos, a gente tem o primeiro deles é a compostagem, que vale a gente debater. A compostagem, né, que é utilizada para a estabilização aeróbia da matéria orgânica presente no lixo, pode ter duas fases distintas. Você pode fazer a fase termófila, que é uma temperatura bem alta, de 70 graus, né, que dura de 2 a 4 semanas e destrói os organismos patogênicos. E depois você tem a fase mesófila, que é a temperatura em torno de 30 graus e dura de 2 a 4 meses. Então a compostagem ela pode ser pensada para ser feita em casa, mas pode ser pensada também para ser feita na indústria, né? Com a grande indústria fazendo essa compostagem e contribuindo assim para uma forma de tratamento desses resíduos sólidos que são produzidos. Aqui no esqueminha de compostagem, ó, a gente tem o sedimento, o biodigestor, aí vem aqui para o aterro de rejeito, aí tem a peneira rotativa, vem aqui para o aterro,
passa de novo na peneira, e aqui a gente tem o lago de chorume, e aqui a gente tem, né, o processo periódico de mexida das leirias, né, até a gente chegar na condição de reaproveitamento dessa estrutura, né, dessa estrutura em forma de solo. Então a gente tem aqui exemplos de compostagem, ó, exemplos aqui que são muito importantes para o tratamento dos resíduos sólidos, né, para que ele possa ser então tratado. Então, outro exemplo que a gente tem é a incineração com recuperação energética. Nesse caso, a gente tem redução do volume do lixo pelo processo de combustão. Então, o incinerador diminui a quantidade de lixo. E a cinza, né, é deposta em aterro, porque ela tem um volume muito menor do que o volume que teria antes, né? E aí, essa energia térmica do lixo também pode ser aproveitada para geração de energia elétrica. E aí é importante destacar que tem que tratar esses gases gerados, porque alguns são tóxicos, né? Como, por exemplo, aqueles que contribuem para o aquecimento global, né? Então a gente tem que estar atento a isso daí. Então aqui um exemplo, né, de incineração com recuperação energética, né? Mais um exemplo aqui também de tratamento de resíduos sólidos. Agora, a gente tem, e aí a gente vai passar para a disposição dos resíduos sólidos, né? Quando a gente pensa em disposição inadequada de resíduos sólidos, a primeira consequência que a gente tem é a consequência ambiental. Por quê? Porque aí tem devastação de área florestal, a gente tem poluição de nascentes, a gente tem contaminação dos solos. Então, a disposição inadequada de resíduos sólidos é ainda um grande desafio que a gente tem em pleno século XXI. A gente já está caminhando para o primeiro quarto do século XXI e a gente ainda tem essa dificuldade da disposição inadequada de resíduos sólidos. É ainda um desafio que nós temos dentro de políticas públicas e também junto à iniciativa privada. Né? E aí a gente tem como consequência que, por exemplo, o rio Tietê, Pinheiros, nascente desses rios, completamente poluídas, né? Aqui mais um exemplo do rio Citaral na Indonésia, lixo no mar. Isso tudo é consequência de disposição inadequada de resíduos sólidos, né, gente? Então isso precisa ser pensado, né? Aqui, outra consequência da disposição inadequada dos resíduos sólidos é a consequência social, né, que é problema de saúde pública, geração de favelas e outras moradias próximos aos lixões. Então, esse é um desafio que nós precisamos encarar de frente, né, porque é um problema que nós temos. Então, outras consequências sociais que nós temos são doenças, né, a proliferação de ratos, né, que podem transmitir leptospirose, tifo, peste bubônica, entre outras doenças, né? Moscas que podem causar salmonela, cólera, giardíase, amebíase, disenteria. Então, várias doenças a gente tem como consequência dessa disposição inadequada do lixo, do resíduo sólido. Aí a gente pega aqui os mosquitos, né, que aí pode trazer doenças através da picada, né, e aí vem filariose, dengue, febre amarela, leishmaniose. As baratas, né, por via mecânica, pelo seu contato de passar no alimento, pode causar giardíase, cólera, febre tifoide. Veja quantas doenças a gente tem risco. Nós não vamos entrar em detalhe nas doenças, porque não é o objetivo dessa disciplina, né? Aqui nós não vamos falar sobre riscos e doenças, nós vamos tratar sobre a questão ambiental e sobre o meio urbano, né? Sobre o meio terrestre, a poluição terrestre. Pombos também, especialmente através de fezes, né? Pode causar toxoplasmose, salmonela, além principalmente da criptocercose, gripe do pombo, que pode ser transmitida, né? E pode levar, inclusive, a falecimento de muitas pessoas. Como consequência dessa disposição inadequada do resíduo sólido, a gente tem uma consequência também econômica. Então, além do risco para a saúde, da consequência social, gente, a gente tem a consequência econômica. E essa consequência econômica tem perda de materiais possíveis de reutilização. Então, isso é um grande problema que poderia estar sendo lá no reuso e não chegou nesse nível. Maior custo para o tratamento de águas, né? O tratamento de água para abastecimento, água residuária, fica muito mais caro por conta do número de poluentes. Maior custo em obra de dragagem, o Tietê é um exemplo clássico, que a obra de dragagem nunca acaba por conta do número de poluentes que só aumenta. E o afastamento de turistas, né, por conta do mau cheiro, por conta da quantidade que a gente tem de lixo, né? Então isso também gera um afastamento de turistas, inclusive de áreas que poderiam ser exploradas economicamente para o turismo.
E aí vai o nosso debate, né, que é qual o destino do nosso lixo? Para onde está indo o nosso lixo? Então, se a gente pega aqui, né, a porcentagem diária de resíduo sólido coletado no Brasil, a gente consegue perceber aqui, ó, que cerca de 37% vai para aterro controlado, que não é o ideal, mas é aceitável, e a gente tem mais de 20% indo para lixão, né? Aqui 36% para aterro sanitário, e tem os outros menores. Agora, mais de 21% indo para lixão, sendo que a gente já teve Conferência Nacional do Meio Ambiente que buscou, né, tratar como tema acabar com o lixão no Brasil, e a gente ainda tem esse desafio de acabar com os lixões. Apesar da data que, na época que o Ministério da Saúde era mais, do Ministério do Meio Ambiente era mais ativo, a gente chegou a ter até data, né, para término do lixão no Brasil. Hoje a gente vê uma gestão péssima em que o lixão ainda é um problema de saúde pública, um problema social presente na nossa sociedade. E nós vamos falar sobre ele aqui. Então, quando a gente pega as principais formas de disposição de resíduos no Brasil, nós vamos falar sobre cada uma delas. Nós temos como primeiro o lixão, que é mais de 50% dos pontos de destino final e 21% da massa coletada. É um problema, né? Um problema de saúde pública, um problema social, como eu já coloquei. A gente tem o aterro controlado, com 16,4% dos pontos de destino final e 37% da massa coletada. E, por último, o aterro sanitário, né, com cerca de 20% dos pontos de destino final e mais ou menos 36% da massa coletada. Ainda é um desafio grande que nós temos acabar com o lixão no nosso país. E depende principalmente do interesse do poder público, já que lixo gasta dinheiro. Então, pegando aqui o primeiro lixão, sua definição é que é uma forma inadequada, né? Isso precisa ficar muito claro para todos e todas, que é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos municipais, e é basicamente o seguinte: descarga de resíduos sólidos sobre o solo, joga lá o lixo e acabou. Não tem medida de proteção, não tem nada. Não tem permeabilização, só tem nada. Joga o lixo e boa. Então, como ele fica no pior local possível, em geral, está próximo a nascente, está próximo a córrego, em área alagável, que vai pegar esse chorume e carregar para o corpo hídrico, pode estar próximo à área de preservação ambiental e pode estar próximo também de comunidades que muitas vezes se mobilizam em torno do lixão, porque a exclusão social faz com que o lixão seja uma forma de renda, né? Então isso também acontece, o que é lastimável, do certo ponto, a gente pensar nisso. Então o lixão, né, o esqueminha aqui, a poluição está em cima, a poluição está embaixo, junto ao urubu, junto a outros animais, muitos insetos, né? E o chorume contaminando o lençol freático. Não tem controle algum de recebimento de resíduos, tudo que chega fica lá, não tem controle de acesso de pessoas, então pessoas entram naquele local, um animal entra lá, tem inclusive às vezes alguns casos de vaca pastando no lixão, são situações assim bizarras, né, mas ainda está presente. Não tem proteção de base, de superfície, então a lixiviação acontece por infiltração e pode contaminar o manancial subterrâneo, além de todo o fluxo superficial contaminando os mananciais superficiais. É um verdadeiro problema, né? Então a gente tem aqui o lixão a céu aberto. É um problema a ser pensado porque é simplesmente o ato de jogar o lixo por si só. E, claro, é cheio de insetos, cheio de roedor, cheio de mau cheiro, e esse lixo, inclusive, é espalhado, esse mau cheiro, pelo vento, desvalorizando os imóveis no entorno dessa região onde está o lixão. Então, aqui um desenho, né, de um esquema de lixão que a gente tem, e é uma verdadeira confusão, não tem deposição nenhuma, né? Os caminhões simplesmente jogando esse lixo a céu aberto. É um grande problema que a gente tem. Bom, aqui algumas imagens de lixão, né? Sem controle nenhum, tudo jogado ao léu, com possibilidades aqui, um manancial aqui perto, contaminando, então, esses locais. Já o aterro controlado é uma situação menos pior que o lixão, gente. O aterro controlado, você tem a disposição desses resíduos sólidos urbanos no solo, só que tem algumas precauções comparado ao lixão. Então, assim, tem compactação dos resíduos, forma-se taludes, tem cobertura de resíduo com o solo, dependendo do projeto, tem até dreno de gases. Então, assim, ele é melhor que o lixão, mas não substitui o aterro sanitário, né? Aquele negócio,
é uma situação que não é aceitável, mas é preferível ao lixão, né? Por quê? Porque ainda assim você tem a lixiviação dos resíduos sólidos, né? E isso pode levar à contaminação de mananciais, tanto superficiais quanto subterrâneos, por conta dessa infiltração. Então a gente pega a imagem aqui, ó, a gente tem cobertura com terra e grama, tem recirculação do chorume, né? Tem a cobertura da manta de PVC, mas não cobre, o chorume passa e vai lá contaminar o lençol freático do mesmo jeito, né? Mesmo com esse aterro sendo controlado. Então, agora a gente tem o aterro sanitário. O aterro sanitário é uma forma de disposição final do resíduo urbano dentro de critério de engenharia. Aí é uma obra de engenharia. Aí tem norma operacional, tem o confinamento seguro dos resíduos, né? Então você vai utilizar toda uma estrutura de engenharia. A gente não vai entrar em detalhes de projeto, porque o objetivo da disciplina não é esse, mas a gente vai falar um pouquinho sobre aterros sanitários, né? Porque é fundamental que ele seja, primeiro, construído adequadamente, senão ele vai acabar se tornando um aterro controlado, né? E ele também precisa ser operado adequadamente, senão vai ter problema. Agora, destaca-se que o aterro sanitário é um passivo ambiental, porque ele só vai confinar os resíduos, vai confinar lá para o resto da vida esses resíduos, né? E aí nós temos o aterro sanitário, aqui um esqueminha, a captação e queima do gás metano, não tem urubu nem outro animal, tem cobertura de área, tem tratamento do chorume no maete, e aqui captação com manta de PVC e argila, e não há contaminação do lençol freático, né? O que é uma grande vantagem do aterro sanitário. E aí, esses critérios de engenharia que a gente está falando vai principalmente na impermeabilização prévia do solo, vai no projeto do sistema de drenagem, tanto a periférica quanto a superficial, para afastar a água de chuva de drenagem de fundo, para a coleta do lixiviado, vai para o sistema de tratamento do lixiviado drenado, queima dos gases gerados durante o processo de biostabilização da matéria orgânica. Então, aqui é um grande projeto de engenharia que muitos podem se especializar, muitos da área do meio ambiente, da área ambiental, podem se especializar nisso e podem se transformar também em engenheiros responsáveis pela construção de aterros sanitários de grande porte. Então, aqui um esqueminha, né? Aqui o dreno de chorume, saída para extração de tratamento, a camada impermeabilizante, aqui as células de lixo, aqui o caminhãozinho transportando, um selo de cobertura, o setor de execução, o setor concluído, dreno de gás, dreno de águas superficiais. Então, aqui, de forma geral, um projetinho bacana, uma coisa bem feita, que contribui muito para o uso responsável do meio ambiente. Então, e o aterro sanitário, ele também tem classificação quanto ao tipo de resíduo aterrado, gente. É importante estar atento. Tem aterro de resíduo classe 1, aterro industrial, aterro de resíduo classe 2A, que é o aterro de resíduo sólido urbano, RSU, que é o mais famoso, e o aterro de resíduo de classe 2B, que é aterro de resíduo inerte, que é aqueles de construção e demolição, né? Então é importante a gente estar atento a isso. Aqui resíduos industriais, aqui em Portugal, aqui da Proambiental. Aqui a gente tem de classe 2A, o aterro sanitário de São Carlos, né? Olha que bacana. Aqui a gente tem mais um exemplo, o aterro Bandeirantes de São Paulo, mais um 2A. Aqui a gente tem outro 2A, aqui o aterro São João de São Paulo, muito legal, né? Porque a gente tem algumas imagens aqui da estação de tratamento, né? Muito bacana. E vamos falar das vantagens e desvantagens do aterro sanitário agora. Vantagens. Custo de instalação e operação menor que o requerido pela forma de tratamento de resíduos. Parece curioso, né? Mas se a gente desconsiderar custo de monitoramento e outras coisas, o custo de instalação e operação é menor pelas formas de tratamento de resíduos. O método é completo, então não tem rejeito, não tem refúgio, né? Não tem nenhum problema desse, e é muito simples de operacionalizar. Então, a partir do momento que treina os trabalhadores para isso, você tem um aterro sanitário muito tranquilo de ser operacionalizado, né? Outras vantagens que a gente tem: flexibilidade operacional, porque mesmo com quantidade de resíduos a serem aterrados tendo flutuação, é tranquilo de operacionalizar, e ele também pode ser, dependendo do caso do aterro, né, pode ser utilizado metano para geração de energia. Então, além de tudo, é um aterro sanitário capaz de gerar energia, o que facilita ainda mais essa possibilidade de geração energética, de transformação desse aterro numa forma também de geração de energia, né, de transformar para a utilização antrópica daquele lixo. Agora, tem algumas desvantagens, né? Primeiro, não trata os resíduos. É uma forma de armazenamento no solo, só que sem contaminação dos corpos hídricos, tá?
Não é uma opção econômica quando se leva em consideração todos os custos ao longo da sua existência, né? Requer área cada vez maior e mais escassa, porque o consumo de lixo só aumenta por conta do nosso estilo de vida. Se mal operado, pode trazer aves que vão ficar atrapalhando o transporte aéreo, urubu, pombo, que pode causar acidentes. Isso aqui, claro, é uma situação menor, né? O sujeito tem que ser muito barbeiro para conseguir fazer uma situação dessa, né? E outras desvantagens que a gente tem. A operação sofre a ação das condições climáticas, né? Excesso de chuva pode atrapalhar às vezes. Monitoramento contínuo mesmo após o encerramento, porque mesmo após o encerramento você tem ainda gases saindo dali, você tem risco de erosão acontecendo, você tem efluente líquido que tem que ser captado, né? A liberação do metano, se não tiver uma usina para queima de metano, uma estrutura para queima do metano, pode se transformar num dos principais gases de efeito estufa, então contribui com o efeito estufa, né? E risco de acidente, né? Se com contaminação do solo, se não for bem operado, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, né? Deslizamento do aterro Itacoaquecetuba, que pode acontecer esse tipo de situação se não for bem operado. Mas veja, isso é erro de projeto de engenharia e erro de quem está operacionalizando o processo. Então, esse tipo de desvantagem, gente, é um risco que qualquer obra possui, né? Até se barragens minerárias têm esse risco, que dirá aterro sanitário. Cuidados importantes: pesagem dos resíduos, manter uma frente de operação pequena para evitar gente demais no ambiente, que é um ambiente insalubre, cobertura diária dos resíduos, né, porque precisa cobrir aqueles resíduos para evitar animais, insetos, outras coisas, né, mau cheiro, queima dos gases gerados, para não ter essa situação do metano que nós comentamos e não ter riscos de liberação para efeito de gás estufa do metano, coleta e tratamento dos lixiviados, né, com área para coleta do chorume, monitoramento com poços de água subterrâneas para não ter contaminação do lençol freático, dos lençóis subterrâneos, e monitoramento de deslocamento, né, com a estabilidade dos taludes. E aí, né, pensando nos percolados, a geração é difícil de ser estimada, né, tem métodos imprecisos, alguns aqui, né, mas eles estão presentes. E pensando aqui na composição, né, nos percolados, o que a gente mais vai ter, ó, DQO, DBO5, NH4, né, famoso NH4. Então isso aqui é o que a gente tem como os percolados mais famosos. Pensando na impermeabilização do solo, né, vocês já viram isso em outras disciplinas, mas é importante a gente comentar brevemente, né, camada protetora do solo, aí tem o tubo coletor perfurado, brita em volta, camada geotexto, camada de argila compactada, geomembranas, camada de areia, né? Para que a gente tenha aqui, ó, um exemplo aqui de impermeabilização do solo, para evitar a contaminação do lençol freático subterrâneo. Aqui a drenagem de lixiviados acontecendo ó, no meio do projetinho, que é a brita, o cano, né? Aqui mais um exemplo, tubo de coleta de percolados, os pontos de encontro dos coletores percolados, base com inclinação, movimento dos percolados, né? Então, veja que é uma obra de engenharia aqui, só alguns detalhes, com coisas que vocês já viram para facilitar. A composição, então, dos gases, né, do aterro, né? Composição desses gases, principalmente metano e dióxido de carbono, então por isso que é tão importante essa queima do metano, se possível gerando energia, né? Porque aqui tanto dióxido de carbono quanto metano são dois gases significativos no processo de aquecimento global que precisam ser observados e tentar se tratar. E aqui a drenagem dos gases, né, para queima, aqui um dreno de gás, ó, material de cobertura, camisa de brita, tubo de concreto perfurado, e aqui um queimador convencional, né, para queima, para a drenagem desses gases. A drenagem dos gases é muito interessante, porque gera um aproveitamento energético, né? A queima do gás para a produção de vapor e geração de energia em turbinas, né? Um exemplo aqui. E aqui, geração de energia através de motores de combustão externa, né? Nesse caso, tem que ter purificação do gás. Mas a drenagem de gases, né? A geração de energia com lixo, é uma das formas importantes de geração energética limpa que a gente tem que pensar, né? Agora, em pleno século XXI, haja vista a necessidade do nosso compromisso ambiental. Aqui, exemplozinho de projeto, né, de canaletas provisórias e definitivas, com dimensionamento do método racional. Então, aqui, formas de engenharia também para essas canaletas, para não ter risco.
E as instalações de apoio, né, que precisam ter lá, isolamento e cerca, para não ter a entrada de pessoas que não tem nada a ver, né, para não ter contaminação e muito menos pessoas tendo que mexer no lixo. Portaria para controle, balança para pesagem do material que está chegando, escritório para controle, refeitório dos trabalhadores, vestiário, galpão para abrigo de veículos, pátio para estocar materiais, estradas internas para os caminhões poderem descarregar o lixo, iluminação noturna, no caso de grandes lixões, né? Poço e reservatório de água. E aqui a gente consegue ver essas instalações de apoio funcionando, né? Pensando numa grande estação de tratamento, né, de lixo, aqui não chega a ser uma estação de tratamento de lixo, né? Isso aqui, na verdade, é um tratamento de resíduo sólido urbano, na verdade, é só um projeto bem executado, né? Com dreno de gás, com sistema de controle e fiscalização, com tratamento, lagoa de requalificação, de equalização, etc. e tal. Aqui um exemplozinho de um projeto bem feito. Na verdade, aqui equipamentos para operação, né? Trator com esteira e compactador, que é fundamental, pá carregadeira, né? Quando a gente pensa, então, nessa estrutura, retroescavadeira, caminhão basculante para carregar o lixo, então equipamentos que são fundamentais. Pensando no futuro, no encerramento do aterro para seu uso antrópico de maneira sustentável. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês aqui quando a gente fala, então, de resíduos sólidos, beleza? Tchau, tchau, até a próxima aula.